Amém. Vamos aqui orar pela vida do pastor Anselmo. Pastor Anselmo, por favor. Pai amado, Deus de misericórdia, Senhor, louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Pai. Te pedimos nesta hora que o Senhor fale aos nossos corações através do teu Filho, Pai. Usa-o para o louvor da tua glória. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Então que Deus abençoe todos. Louvado seja Deus. Mas vocês estão aqui, não estão? Então amém. A minha alegria de estar aqui em Itaituba e agora na Igreja do Senhor, Primeira Igreja Batista, em Itaituba, uma honra muito grande. Eu quero agradecer e eu quero saudar todos vocês na paz de Jesus, porque ela é muito boa. Mas ela é boa. Ela é muito boa. A paz de Jesus é duradoura. Podem acreditar. Eu de manhã estive aqui e disse do abraço da Convenção Batista do Pará para essa igreja, que é uma igreja parceira da convenção, que é a igreja dona da convenção também. Vocês sabem disso? Toda igreja batista é dona da convenção. As igrejas criaram a convenção. A convenção está a serviço das igrejas. Então não poderia deixar de trazer o abraço e a gratidão da convenção pelo que vocês fazem pela convenção. Naturalmente estão fazendo pelo Campo Batista do Pará. Então, queridos, todos nós, da diretoria, e na presidência comigo tem o pastor Josimar e o pastor Ronaldo, e temos o diretor executivo, o pastor Rui Gonçalves, que é muito conhecido de vocês, ex-pastor desta igreja, continua um servo de Deus dedicado, levando o ministério com muita seriedade, com muita dedicação, tentando produzir muito na obra de Deus no estado do Pará. Vocês sabem que sob suas responsabilidades estão os planos de ação dos batistas do Pará. Então nós nos alegramos muito com esta primeira igreja batista em Itaituba. Eu quero agradecer a todos vocês pela gentileza nestes dias. Pastor Lauro, a minha gratidão, porque você tem sido um parceiro muito grande aqui, e a sua esposa, a irmã Solange, a sua família, mas nós não somos amigos de hoje, faz tempo, desde o Nordeste do Pará, quando labutávamos juntos ali, e você, abençoado por Deus, e tendo a oportunidade da projeção, chegando a cargos de confiança da denominação, e hoje está servindo a Deus aqui. O meu desejo é o que tem se manifestado nas minhas orações, que você seja bênção aqui nesta igreja, aqui nesta cidade, aqui nesse município, e que se espalhe cada vez mais pelo Pará e pelo Brasil e o mundo afora. O mundo afora está aí. Então, a campanha de missões, como nós podemos cooperar. A minha gratidão a Deus por você. Tive o privilégio de participar hoje de manhã da Escola Bíblica Dominical. E eu não quero estar puxando, não, mas eu acredito que eu vi uma das maiores professoras do Brasil. Professora Nilza. Tem talento, tem capacidade para dar aula, e ela dá aula até para estrangeiro. Então nós tivemos a oportunidade, que Deus continue abençoando e que a EBD continue sendo a agência de divulgação da palavra de Deus e de formar discípulos. É só
acompanhar as lições com conteúdo que logo a vida é transformada e novos talentos no mundo para servir a Deus. Então, isso tem sido muito bom. Você está convidado a não faltar na escola bíblica dominical. A sua origem é para formar servo de Deus com a sua palavra. Então, queridos, o abraço da minha família também. A minha esposa gostaria muito de estar aqui neste dia, mas não foi possível vir. De outra vez, quem sabe ela virá. Vai poder ver de perto as águas do Tapajós aqui em Itaituba. Já viu em outras partes, né? Então, um abraço da minha esposa, a irmã Janete Lobato. Queridos, eu quero, nesta hora, orar antes de anunciar o texto da palavra de Deus, que já está anunciado, para lermos, mas eu quero orar nesta hora, por todos que estão aqui, mas em especial, aqueles que porventura estejam acometidos de enfermidades, que estejam porventura tristes, passando por algum problema que está muito difícil de ser resolvido, porque eu não sou capaz de resolver o seu problema. Senão eu iria com você, eu não tivesse que ir resolver o seu problema. Mas eu tenho condições de falar com Deus agora que pode resolver todos os problemas. Amém? Então nós vamos falar com Ele. Você vai, nessa hora, fechar os olhinhos, para poder se concentrar na oração e ter atitude de reverência, que nós vamos falar com o Papai do Céu. É o mesmo que mandou Jesus, Jesus que curou, Jesus que abençoou, Jesus que saciou fome, Jesus que operou milagres na terra. É em nome dele que nós vamos orar nesta hora. Então oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora aqui, Senhor, reunidos para te adorar, na beleza da tua santidade, na grandeza do teu poder, porque nós confiamos nas tuas promessas e sabemos o valor que tem na história do Senhor ter enviado o teu Filho amado Jesus a este mundo para resolver o problema principal da humanidade, a ausência de Deus, a ausência de salvação, mas que também o teu Filho amado demonstrou o seu poder, abençoando pessoas, abençoando famílias, retirando enfermidades, retirando espíritos malignos, concedendo bênçãos sobre bênçãos. E é por isso que nesta hora eu peço ao Senhor que abençoe aqueles que estão acometidos de enfermidade. Que o Senhor retire as doenças, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê equilíbrio aos teus servos, às pessoas que estão aqui, aqueles que estão tristes, que o Senhor possa dar alegria nesta hora, porque o Senhor é Deus, o Senhor é paz, o Senhor é tudo. Aqueles que têm problemas nas suas famílias, que o Senhor os abençoe, que o Senhor retire o mal do meio das famílias, que o Senhor dê o equilíbrio, que o Senhor dê força para cada um, e que cada um se restabeleça, que o amor prevaleça. Ó Deus, cuida de todos, que o Senhor abençoe as crianças, que o Senhor abençoe aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor abençoe aqueles que têm ausência de amor, que o Senhor fortaleça todos os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Mas a igreja de Deus diz amém. É isso aí, vamos treinando o amém, porque o amém faz bem. Esse amém é para acordar, esse amém é para aumentar a disposição de confiar, esse amém é para deixar todo mundo acordado. Amém? É isso aí, está melhorando, está melhorando. Olha, Deus, Ele está presente, Deus está aqui, você está sabendo disso? E quando Deus está presente, Ele começa então a olhar, Ele começa a aconchegar e aquece. Deus aquece, Deus é maravilhoso. Vamos ler a sua palavra diz muito para nós. Já colocou aí, doutor Pedro, agora eu não errei, Pedro. Então vamos ler Gênesis 1, de 27 a 31. Tem como exibir? Tem? Então tem o secretário de alta competência, homem especializado em mídia, é para já. Gênesis 1, de 27 a 31, você pode abrir a sua Bíblia se quiser comparar, mas olha, aqui é uma riqueza. Então vamos à leitura da palavra de Deus, não tem um problema das traduções,
para que possamos ler. Ele vai naturalmente colocar o que está mais fácil para ele, e se eu quiser eu vou ler aqui da minha Bíblia, que eu estou vendo que é uma beleza. A sua iluminação aqui é coisa de primeiríssimo grau, para que eles possam acompanhar. Eu vou fazendo a leitura. Nesta hora, eu quero convidar vocês, que é um costume antigo, mas ele é um costume bíblico, a gente ler a palavra de Deus em pé, mas quando não der, a gente lê sentado. Se alguém tem algum impedimento para se posicionar em pé, pode ficar assentado, mas se não, então nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis 1, de 27 a 31, e diz assim: e criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, se-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, e amanhã, o dia sexto. Que Deus coloque em nossos corações a porção lida da sua bendita palavra. A igreja diz: amém. Está maravilhoso, que vozes bonitas. Podes se sentar, muito obrigado. Olha, meus queridos irmãos, Deus faz cada coisa que impressiona. Deus é maravilhoso, e nós não damos conta de contar as coisas que Ele faz. Ninguém deu conta de contar, ninguém dará conta de contar. E esse texto trata de uma das maiores bênçãos do mundo, a criação da família, a família e o cuidado de Deus. Vamos dizer juntos? Vamos lá? A voz bonita que vocês têm, hein? Aquele que tem a voz feia, por favor, não fale aqui. Vamos lá. A família e o cuidado de Deus. Vocês têm as vozes bonitas mesmo, gostei de ver. Então, a família e o cuidado de Deus. Deus criou a família de que forma? É preciso que nós entendamos isto. É preciso que nós tenhamos sempre o conhecimento a respeito da família que Deus criou. Ele instituiu a família. Não foi ninguém não que fez, foi Deus. Hoje, nós temos muitas teorias a respeito. Nós temos muitas disputas a respeito da formação da família, da manutenção da família, do equilíbrio da família, da conservação da família. Mas tem muita coisa que não agrada a Deus, não está agradando nem você, não está agradando a sociedade, o que estão falando a respeito da família. Vocês fizeram muito bem em escolher esse tema e trabalhar esse tema. Deus certamente Ele se agrada, porque quando nós tratamos bem aquilo que Ele fez, Ele se agrada muito bem. Então Deus, Ele fez a família. Mas para fazer a família, Deus então, Ele formou primeiro o homem. Ele criou o homem e depois Ele criou a mulher. É possível que tentem cada vez mais esconder que Deus criou o homem. Há a teoria que diz que tem um bicho muito parecido com a gente, e que nós éramos assim. E há muitas coisas tolas sendo faladas ainda a respeito da família, mas Deus criou de maneira grandiosa. E diz então que Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus, então, Ele gosta muito da sua criação. E você, às vezes, pode estar dizendo que você não é querido, e que você não é amado, e que você não é admirado. Todas as pessoas são amadas e são admiradas. Deus ama você, Deus admira você. Então, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, da maneira mais simples, utilizando a matéria tão comum.
mas a partir de que ele modela, a partir da que ele faz, ele então dá qualidade, e aí passa a ter significado. Deus criou o homem, e ele criou parecido com ele. Semelhança é ser parecido, não é ser igual. Nós não somos iguais, nós somos parecidos, nós temos aparência. Deus ama, e ele criou o homem, que coisa maravilhosa. Então você pode ver no versículo 27, e criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, foi Deus, Deus se criou. Com o passar do tempo, chegam as novas gerações, nós não podemos crer em outra argumentação, nós não podemos crer em outra imaginação, nós temos que crer conforme diz a palavra de Deus, ele que criou o homem, e ele não se baseou numa árvore, ele não se baseou num elefante, ele não se baseou no macaco, ele não se baseou num peixe, ele não se baseou em nenhum outro ser. Aliás, ele criou o primeiro homem. E quando ele cria o homem, então ele está feliz, porque ele criou parecido com ele. E Deus é maravilhoso. Criou o homem, e nós já sabemos onde ele colocou o homem. Deus gosta do homem em lugar bom, em lugar agradável, em lugar onde ele possa viver bem, e colocou o homem no jardim do Éden, e nós sabemos dessa história. Deus colocou lá. Certa vez eu ouvi um senhor, é uma cidade brasileira, uma capital brasileira, então ele brincava comigo, à sombra de uma árvore, em determinada tarde, e ele dizia para mim: você sabia que Adão era um homem triste? Aí eu disse: mas por quê? Se ele era muito triste, ele estava no jardim do Éden sozinho, e ele tinha já ali tudo para ele tomar conta, ele dava nome, ele fazia as coisas, mas ele estava triste. Adão tinha dificuldade para sorrir, aliás, a gente está perdendo o sorriso, e agora nós temos um sorriso escondido. Eu ainda agora fui até aqui, depositar também a minha oferta, e tinha um garotinho bonito aqui, e ele ia depositar dele, e eu fiquei observando ele, e ele estava admirando o que estavam fazendo, então ele já começou a achar isto interessante, e eu sorri dele. E vocês viram meu sorriso? Ninguém viu, porque o meu sorriso estava escondido, eu estava de máscara. Agora nós temos muitos utensílios para a gente poder se arrumar, então se arruma de um jeito, se arruma de outro, não é? E daqui a pouco não pode crescer a máscara, então nós estamos agora de sorriso escondido. Graças a Deus vocês estão, a maioria sem isso. Alguém consegue sorrir? Então você vai fazer assim, você vai olhar para o lado, e depois você vai olhar para o outro, e você vai sorrir, você não vai dizer nada, você só vai sorrir. Legal sorrir, né? É muito gostoso sorrir. É bom quando a gente consegue se ver sorrindo, e nós estamos aí sufocados, porque a gente não consegue sorrir. Eu certa vez cheguei em uma igreja, era uma programação, e tinha muita gente, eu acho que tinha mais de 300 pessoas. Então, quando eu desci de lá, havia um palanque feito, era uma atividade ao ar livre, então, quando eu desci de lá, várias pessoas vieram me cumprimentar. Então, uma senhora já de idade, que era acostumada a me abraçar toda vez que me via, ela estava naquela programação, ela veio de longe e estava ali. Ela chegou até perto de mim, eu de máscara e ela também. Ela olhou para mim e ficou muito triste. O seu olhar era de tristeza, ela balançava, ela não sabia se ia e via. E eu não podia fazer nada. Aquele tempo eu não podia abraçar. E eu saí dali com o coração cortado. O meu coração estava muito triste. E eu sei que o dela também, porque eu não esqueço do abraço dela. O abraço é um abraço caloroso, cheio de charme, aquela coisa maravilhosa. Pois bem, Adão estava no jardim do Éden triste, sem poder sorrir. Deus viu, porque Deus não estava lá. A história diz que Deus chegava, e ele via, ele acompanhava tudo que estava ali. E Adão estava muito triste, e Deus disse: eu vou resolver esse problema. Disse aquele senhor lá naquela cidade. Aí Deus foi então, botou ele para dormir, e ele dormiu. E Deus foi lá então, e tirou aquela costelinha dele, aquela costela famosa, a mais importante costela que o homem tinha,
Aí Deus foi lá e pegou. Pegou e fez, e deu no que deu. Quando ele chegou no jardim do Éden, que ele disse para Adão, está aqui, vou acabar agora com a tua tristeza, a tua solidão, e eu não quero mais te ver de cara feia, tu tens que sorrir sempre. Então Deus entregou para ele quem? Eva. Eu vou dizer uma senhora, aí vocês vão falar o nome dela, tá? Então Deus entregou para aquele homem uma senhora de nome? Aí está melhorando. Então entregou Eva para Adão, aí o sorriso ficou meio adoidado, descontrolado, mas significante, emocionado, reluzente, aquele sorriso brilhante. Acabou com a solidão, acabou agora com a tristeza. Adão, então, ele está sorrindo. Isso pode parecer brincadeira, mas eu quero acreditar que é muito sério. Eu disse de manhã aqui que eu nasci um pouco feinho. Falei de manhã? Quem estava aqui de manhã, levante a mão. Agora, por favor, baixe. Quem acredita nisso, levanta a mão. Pastor Lauro. Ninguém levantou a mão, rapaz. Pois bem, então, Deus é maravilhoso e faz a gente ser como nós somos. E todos nós somos importantes. E todos nós merecemos. E melhorou a minha situação. Eu passei a ficar bonito. Então, depois que eu ganhei a minha esposa, aí ela me preencheu. Então, Adão ficou alegre. Se eu fiquei alegre, se eu fiquei muito feliz, se eu tirei muita foto, e eu aproveitei para tirar foto, e tem muitas fotos guardadas, fora dela, não adianta que não dá jeito. Né? Então, Adão ficou muito feliz. Foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou a mulher, foi Deus quem te criou, foi Deus quem te criou. Acredita nisto e te considera muito importante. Usa os teus olhos, usa aí então a tua boca, usa os teus ouvidos, usa o teu nariz. Olha, Salomão, ele ensina. Então, ele fala as coisas do perfume, ele fala as coisas daquela que vem cheirosa. Então, é preciso ter nariz. Eu sei que a pandemia, o Covid, acabou roubando, né, essa condição de muitos. Já não tem mais o olfato. Mas Deus vai te dar condições para você entender. Então, tem que aproveitar isso. Eu sei que Adão, ele ficou muito alegre. Então, Deus formou a família. E ele fez o primeiro casamento. Deus fez o primeiro casamento. Vamos lá, então. Aí, em Gênesis 1, versículo 28, diz assim, ó, e Deus os abençoou e disse-lhe, Deus os abençoou. Então, quando Deus abençoou, Deus estava fazendo o casamento. Quando o pastor faz casamento aqui, ele faz a oração, ele então abençoa o casamento. Deus então trouxe um homem, Deus trouxe uma mulher, e ele abençoou, ele fez o casamento. Há teorias e mais teorias agora de novas filosofias da família. A família, então, ela agora muda a sua característica segundo a sociedade pós-modernidade. Mas quem foi que mandou que a família agora não tem mais que ser formada conforme Deus fez? Então, Deus criou um homem, e o homem ficou completo. E aquele homem era famoso. Então, Deus criou a mulher, tirou da costela mais interessante do homem, e fez a mulher mais bonita do mundo. Deus fez e entregou para Adão, disse, aqui meu filho. Então Deus entregou para Adão aquela mulher. Não tem mulher feia, não tem homem feio. Se tivesse homem feio, já estava morto faz muito tempo. Não tem. Olha, para cada mulher tem um homem, para cada homem tem uma mulher. Então, eu quero dizer para você o seguinte, Deus criou o homem, colocou lá. Aí ele foi e criou uma mulher e levou lá para Adão e disse, é com essa aqui que você vai casar, meu filho. Eu vou agora abençoar vocês, é o casamento de vocês. Então, por que pega um homem e coloca aqui, e pega outro homem e coloca do lado? E diz que isso é casamento. Quem foi que ensinou isto? Deus vai cobrar. Deus não perdoa. Isso Deus não perdoa. Não adianta. Mas por que Deus pega uma mulher e coloca aqui, e pega outra mulher e a pessoa coloca aqui? Deus nunca vai colocar, Deus nunca vai aprovar para casar? Não. E agora surgem igrejas dizendo que é a igreja da inclusão, é a igreja da nova perspectiva de vida. Então pode vir todos que aceitamos todos.
O homem foi feito para uma finalidade diferenciada do que o mundo ensina hoje, do que o mundo está mostrando hoje, e é preciso que tenhamos muito cuidado com essa questão de família. Os valores não devem ser alterados. E aí nós elegemos, então, nossos representantes, seja na Câmara Municipal, seja na Câmara Estadual, os deputados estaduais, seja lá na Federal, os deputados estaduais, seja, então, os senadores que vão para Brasília, e agora escolhe, então, os ministros, escolhe as autoridades, e colocamos lá, na esperança. Se eu estou falando muito alto, você vai controlando aí, você vai baixando aí, porque para falar essas coisas aqui me dá um entusiasmo, porque eu gosto muito desse negócio de falar de casamento, de falar de família, de falar de amor. Eu lembro da minha mulher, eu lembro dos meus filhos, eu sei que vocês estão felizes, e isso é muito bom. Então, veja só, a gente coloca essas autoridades lá para fazerem besteiras. Aprovam leis que não têm a ver com a vontade de Deus. Ainda tem gente que diz, Deus não existe, então quem foi que fez o mundo? Saiu do nada. Isso é uma grande tolice, não dá para acreditar. A família foi formada com um homem e uma mulher, esse é o modelo. Por que então desenhar e fazer livros e ensinar para crianças que meninos e meninas têm que mudar a conduta e agora vai ser assim, do jeito que estão ensinando? Não é dessa forma. A família, ela tem que ser conforme Deus criou, um homem. Vamos dizer, um homem. Uma mulher, muito bem. Então, é assim que Deus formou, é assim que tem que ser. Então, Deus fez o primeiro casamento, Ele fez o casamento de um homem, Ele fez o casamento de uma mulher. O apóstolo Paulo, lá atrás, vocês estão me entendendo? Muito obrigado, vocês são bondosos. Então, em Efésios 5, vamos ver se a gente acha. Efésios 5, 28 e depois 31, nós vamos ler. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse nesse contexto de família. Efésios 5, 28. Então, ele vai dizer assim, ó. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Eu sou doidinho para amar a minha mulher. Eu amo a minha mulher. Eu dou a minha vida por ela. Eu cumpro esse mandamento. Tem que amar. É para amar. O amor cuida. Certa vez eu aconselhava uma senhora, e ela dizia, pastor, não aguento mais. Por que você não aguenta mais? O meu marido bebe muito, e ele me maltrata. Ele puxa teçado, ainda bem que ele não tinha revólver. Ele puxa teçado, você sabe o que é teçado, né? Aqui é a terra do teçado. Então, e ele bota para correr, até eu, os meninos, nós entramos no mato, nós corremos para um lado, para outro, nós temos vergonha dos vizinhos. Acontece isso, ele bom é bom, pastor, mas quando ele bebe, ele é desse jeito, eu não aguento mais. Às vezes essas coisas acontecem, mas não é o plano de Deus. O plano de Deus é esse, é amor. Agora, para amar, o amor que trata do casamento, que começa o namoro, é o eros, é do grego. Então isso vai explicar que é o amor do romance, é o amor romântico. É esse que o homem olha para a mulher, enquanto solteiro, o homem olha para a mulher e ele poderá se agradar, mas é preciso saber se ela é solteira. É por isso que casa e bota aliança. O pastor tem que se negar a casar sem aliança para botar no dedo. Tem que pedir uma emprestada, se não der para comprar, e botar naquela hora. E a recomendação é não tirar a aliança, porque ela representa, se a mulher representa o marido, e se é o marido, representa a mulher. Aonde a gente está com a aliança, está dizendo, olha, eu sou casado, sou muito comprometido, não tem licença para ninguém. É isso que vai representar essa aliança. Por isso que não tem que tirar. Então, nós sabemos que Deus fez o homem para amar. E aí o homem vai e olha para a mulher. E ele tem que se agradar de mulher. Todos nós, homens, preste atenção, e ninguém tem que se escandalizar. Porque não é mentira o que eu vou dizer. Todos nós, homens, se passa uma mulher na nossa frente, nós olhamos. Mas se passa também um homem na frente das mulheres, elas também olham. Qual o problema que tem de olhar? Não há nenhum problema em olhar. É por isso que existe a moral. Você pode olhar, você não pode nem deve, não é que não pode, não deve, é desejar, é querer de qualquer jeito. Isso não está escrito. E por causa de tanto pecado, de tanta maldade, por causa, às vezes, do controle, é que não se olha mais um no olho do outro.
mas nós devemos nos olhar. E nós devemos lembrar que o eros é para o casal. Agora eu posso olhar pelo philos, o amor da fraternidade, o amor da amizade. Aí eu devo olhar, porque eu vou respeitar, eu vou considerar. Nós não devemos esconder as verdades, nós devemos viver as verdades. Então Deus fez o primeiro casamento, e aí Paulo diz isso, tem que amar. No versículo 31 ele vai dizer: por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Existem muitas coisas na família. Tem marido que não gosta que a mulher saiba quanto ele ganha na empresa que ele está. Eu não sei por quê. No tempo do cheque, a minha filha, quando tinha 8 anos, ela via minha assinatura em cheque, ela dizia: papai, eu vou treinar para fazer assinatura. Ela não disse que ia treinar, ela disse: papai, eu já sei fazer assinatura. Eu disse: então faz. E ela fez um garrancho lá, como disse: agora eu posso assinar pelo senhor. Mas eu quero dizer com isso, o meu celular está aqui. Eles pegam o meu celular, a minha mulher sabe a senha. Os meus filhos sabem a senha. Os meus filhos sabem a minha senha de banco. Ainda bem que não tem dinheiro lá, né? Eles sabem. Nós sentamos para discutir o que vamos fazer. É preciso que a família se entenda, porque Deus fez o casamento com Adão e disse: Adão, tem muita coisa para tomar conta. É preciso que haja entendimento entre vocês, porque eu botei muita coisa aqui. Então, esse é o princípio da família, é isso que tem que acontecer com a família. Não pode ser diferente, mas há de uma coisa aqui para alimentar a família. Então, vamos ver o que diz aqui a Bíblia em Cantares. Ah, vocês gostam muito disto, né? Isso faz bem. O homem é para amar a mulher de toda maneira e ser muito gentil, e ser muito parceiro. Ele tem que fazer a vontade da mulher, sim. Ah, isso tem sentido. Elas gastam dinheiro quando elas vão no salão de beleza, que o cabelo não está arrumado por esses dias, e que precisa botar em ordem. Você tem que se preparar, mas não impeça. Claro, você tem que avisar qual é o salão que dá para ir, que pode ser que não dê para ir naquele, mas dá para ir no outro. Tem que, de alguma forma, tem que ajudar. Se você quer olhá-la bonita, arrumada, é preciso que isso aconteça. Então, vamos ver o que disse aqui o homem do amor. Cantares 8, versículo 6. Olha como diz. 6. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Quando diz labareda do Senhor, é o controle. É a qualidade desse amor, mas é um amor que vai realmente completar, ele vai fazer acontecer, e tem que ser dessa forma. O versículo 7 diz assim: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam, se assim fosse. É preciso alimentar, a família precisa estar alimentada pelo amor, e isso começa pelo casal, que não pode perder o brilho. Então tem que ter o equilíbrio, tem que ter as considerações. O amor, ele é completo com respeito, com as considerações, com os elogios, com o reconhecimento do seu valor. Deus criou a família, Deus formou a família desse jeito. Mas olha, Deus ordenou o crescimento da família. E quando Deus ordenou o crescimento da família, o versículo 28, na parte B, vai dizer, vamos lá para Gênesis 28b, então foi dito assim: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha, você vai ter muito o que fazer. Você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, mas você tem que ter, não tem criança muito pequena, então você vai ter que ter tempo. Você vai achar o tempo, porque é preciso ter menino nessa casa, é preciso a família crescer. Vai casar para não ter criança? Se tiver um problema biológico, um problema físico, procure um tratamento. Eu me casei e passei 2 anos suando a camisa, e nada de menino vir. E eu estava para me desesperar. Meu Deus, o que é que eu faço? Foi um médico.
doutor, olha, a situação é essa aqui, olhe para mim, eu preciso de ajuda, o que eu tenho que fazer? Aí o doutor consultou e disse, olha, fizemos um exame, aí no dia da conclusão ele disse, é o seguinte, nós vamos fazer um tratamento. Então ele exemplificou para mim lá de meter a ferramenta e fazer o negócio, que seria pelo umbigo, não sei por onde, para poder ver se ajudava, né, para ela se tornar fértil e acontecer. Eu voltei dali muito impressionado, que eu disse, não, se alguém tiver que derramar sangue, eu vou derramar o sangue pela minha mulher, mas eu não quero que mexam com ela, eu não quero que metam nenhuma agulha nela, eu não vou deixar acontecer isso. Aí eu falei com Deus, Pai do céu, eu sou meio frouxo, mas nessa hora eu estou bravo com esse médico, eu não quero que mexa com a minha mulher, eu quero que ela dê conta, eu quero que ela me dê filho, mas olha, Deus, não desse jeito. Eu comecei a orar, mas por outro lado também eu me esforçava e fazia tudo da melhor maneira, com muita dedicação, e esperava que desse certo, até um dia deu certo. Aí deu certo, aí veio. Então começou a vir. Então, lá uma hora tem dificuldade, mas você procura onde resolver, que às vezes resolve, tem vezes que não resolve, aí paciência. Aí é com Deus, eu não sei por que aconteceu, e não se desespere. Passe a viver feliz de acordo com aquilo que Deus fez. Então, Deus, Ele gosta da multiplicação. Então, certa vez eu falei com um rapaz, eu disse, você é o caçula? Ele disse, é. Eu disse, então tá, e quantos irmãos você tem? Ele disse, olha, somos 10. Contou, deu 10. Deus gosta de gente. Deus gosta de muita gente. Deus ama muita gente. Deus gosta da multiplicação. Ele é bom de matemática. Ele diz, então, crescei, multiplicai. Te vira, casa e te vira, dá conta, vê como é que tu vai começar, vê como é que você vai terminar, mas você tem que fazer menino, tem que nascer crianças, um hoje, um amanhã ou depois, e você tem que dar conta depois para criar. A família não é só um homem e uma mulher, quando pode ter a reprodução. Se não puder, não se julgue culpado de nada. Não é para se maltratar, mas se pode, não se poupa. Às vezes casa, né? E, claro, precisa viajar, passear e conhecer muitos mundos. E com criança é mais difícil. A viagem com criança é outra. Às vezes você não vai em determinados lugares com as crianças. Eu posso compreender, mas tem que ter o planejamento para ter filho. Então, nós já somos da sociedade pós-modernidade, e aí nós controlamos, 2 está bom, está de bom tamanho. Não, eu não quero meter a minha opinião nesse cálculo. Cada um faz de acordo com as suas possibilidades, é claro. Você vai ver o aspecto de saúde, se combina o sangue para as crianças saírem perfeitas e não apresentar muito problema e tal, etc. Então, cada um vai tratar de si, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele ordenou o crescimento da família. Não tem deputado, não tem senador, não tem ideologista, não tem ninguém para chegar e dizer, agora vamos casar homem com homem e mulher com mulher, porque daí não dá semente. Isso é pecado, isso é pecado, é um pecado porco. Essa linguagem é a linguagem comum que se entende em todas as dimensões. É fútil isso daí, e não se deve valorizar. Então, em casa, tem os meninos, a família tem que educar. Daí as reuniões de família com a Bíblia, o culto doméstico ou a reunião de família, mediante a palavra de Deus, para poder passar os ensinamentos e dizer para o menino, porque ele vai chegar no colégio e encontra uma professora que tem outra preferência, encontra um professor que tem outra preferência e quer que nós calemos a boca diante dessas aberrações. Nunca vamos nos calar, porque Deus fez o casamento, um homem e uma mulher, e disse, tenham filhos. E depois ele diz assim, tenham mais filhos. É por isso que diz a Bíblia que o homem deixa pai e mãe. Adão tinha pai? O humano não tinha. Então, a linguagem, o rapaz vai deixar pai e mãe, e a moça vai deixar depois, já quando já tem pai, tem avô. Então, aí deixa para formar nova família. Que coisa bonita, isso é uma maravilha. Aí vai casar, faz aquela festa, não é? Faz aquela festa. Então, isso é muito bom. Deus gosta da multiplicação e Deus ama muita gente. Não se preocupe com o resto. Deus cuida da família. Isso é bom também. Adianta criar e deixar aí e não cuidar? Deus não deu esse exemplo para nós. Deus criou e Deus, Ele cuidou, cuida e cuidará. É assim o nosso Deus. Quer ver? Versículo 29 do texto de Gênesis 1. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente,
e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Muito obrigado. Então, isto é cuidado, é plano. Deus planejou sim. E ele sabia que era preciso disto. Deu a Adão uma responsabilidade de comandar, de gerenciar a natureza, os seres viventes, e agora ele toma as providências para alimentar os seres viventes. E Adão, a espécie humana, com a sua família, vai ser abençoado, então, de acordo com as providências de Deus. Deus, ele ama e ele cuida. Aí já é o amor ágape, em que Deus, ele se doa pelo homem, ele se doa pela família e quer que a família seja feliz. Seja feliz. Então é preciso que o marido abrace a esposa. É preciso que a esposa abrace o marido. É necessário que haja desejo mútuo dessa prática. E a alternância alimenta com profundidade o relacionamento. A alternância é quem vai primeiro. Então, hoje é um, depois é outro. E se um esquecer, o outro se lembra. E aí vai. Porque nessa vida atual, em que nós acordamos 6 da manhã, e às vezes não temos tempo para descansarmos depois da refeição. Normalmente a última é em casa, mas a do meio, o almoço, é na rua. Às vezes não temos tempo. A mulher trabalha, o esposo trabalha. É muito difícil. É preciso alimentar isto. Então Deus, ele deu para o homem condições de ser feliz. Adão, meu filho, esse é teu ambiente, o jardim do Éden com 4, 5 rios, muitos animais de todas as espécies. Olha essas árvores tão bonitas. É isso aqui que você vai viver. Agora tem isso aqui para você se alimentar. É então o campo da misericórdia, é o campo de resolver os problemas das necessidades. É aí que entra então como é que vai fazer. E esta igreja vive a campanha de missões mundiais, viva a... Mas como é que chama? A diretora de missões aqui, ela veio aqui e disse, ensaiou. Eu vou dizer uma parte e vocês vão dizer outra, a compaixão. Então, viva a... Ó, se lembraram, diretora. Então, viva a compaixão na hora que vai tratar das necessidades. Deus, então, colocou isso para a família. Sabe, queridos, Deus vai abençoar todos, porque Ele tem misericórdia. O Senhor Jesus chegou aqui e Ele fez muitas coisas para poder saber que as pessoas iam se alegrar e ter os seus problemas resolvidos. Ele ensinava os discípulos, e certa vez ele estava ensinando uma multidão, e o dia então estava findando, e a noite chegando, estava ficando escuro. E aí os discípulos estavam preocupados, e eles disseram, Jesus, não adianta mandá-los embora, está chegando a noite, está todo mundo com fome. Então Jesus operou e realizou milagre, e daqui a pouco muito peixe, muito pão, e alimentou todo mundo, e sobrou. Vocês sabem dessa história, isso é o poder de Deus, é Jesus o poderoso, que agora defende a família, que Deus criou no passado bem distante. Deus, Ele tem misericórdia, e Deus, Ele deu muito alimento para a humanidade também sobreviver da melhor maneira possível aos problemas. A irmã Nilza veio aqui e falou do que está acontecendo no mundo. A Ucrânia está sendo massacrada, uma guerra que pegou lá relativamente de surpresa, uma força maior e já matou muita gente. Isto vai resultar em maus tratos, em fome, em muitas coisas tristes. Devemos ter muito cuidado, devemos cooperar sim com a campanha de missões mundiais, para que nós brasileiros socorramos aqueles que estão distantes. E também vamos colocar o joelho no chão e clamar a Deus, porque nós sabemos que guerras fazem parte das profecias, dos ensinamentos de Jesus. Eu só não gostaria de passar por isto ainda na minha geração. Mas Deus sabe o que acontece e há de nos dar condições. Mas quando você estiver fraco, apele para Deus e diga assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Isso vai te ajudar, porque Deus é poderoso. Ele não abandona. O Senhor Jesus disse: eu não deixarei ir nenhuma das minhas ovelhas. Ninguém vai arrebatá-las da minha mão. O cuidado de Deus não vai faltar. Queridos, a instituição família que Deus criou é para durar. E Deus vai abençoar todos, de acordo com a vida que está vivendo, com as suas dificuldades, com a sua história. E Deus vai te abençoar, para que a tua família seja mantida, para que a tua vida familiar seja reconstruída, para que Deus dê condições para você se refazer. Há muitas situações em que a família sofre abalos, mas Deus vai ter compaixão. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Versículo 31. Quem vai botar defeito? Quem vai mudar? Se Deus fez, e Ele mesmo deu a nota, era muito bom. Devemos viver a intensidade da felicidade como família. Devemos viver a intensidade do amor, para alimentar a família, cuidando dos filhos, cuidando da esposa, cuidando do marido, cuidando do que tem, para que a felicidade, ela se alongue, e alongue, e alongue. Eu estou para encerrar, e quero fazê-los lembrar, de que um casal americano, com a idade, se não centenária, mas bem pertinho, morreu a esposa. Já estavam bem velhinhos. Aí morreu a esposa. Toda vez que morre um parente, a nossa irmã Janete, ela está triste, morreu a sua mãe. O pastor já orou e os irmãos estão orando em suas casas, toda hora eu orei por ela, fiquei triste. Não conheço a família, mas é minha irmã. Então não gostaria que ela sofresse, mas são os desígnios da vida. E nós vamos saber disto, que sempre vai acontecer. Então, aquele idoso ficou viúvo. 3 dias depois. Estão lembrados disso? Alguns anos atrás, a imprensa deu ciência. 3 dias depois, aquele senhor veio a falecer. Ambos, morte natural. Mas o amor era intenso, nunca tinham se separado, alimentava o amor e ele não resistiu. Não é bonito? Isso não é triste, isso é bonito. Viveram bem, deram tudo de si. Pague o preço para você viver a felicidade da sua família. O amor tem que ser a base, a sustentação. E o poder de Deus é que vai te segurar para você ser feliz. E em nome de Jesus, Deus vai abençoar todas as famílias. Amém? Eu não gostei. Eu não posso viajar amanhã me lembrando desse amém. Nós vamos treinar. Amém. Vamos lá? Amém. 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 Que legal, né? Muito bom isso, que Deus abençoe todos. Eu quero encerrar a minha participação nesta noite, pode vir, pastor, que eu estou para lhe passar aqui o microfone, e que Deus cada vez mais multiplique a bênção sobre a primeira igreja batista em Itaituba. Muito obrigado.